Olá, sejam bem-vindos ao 9º episódio do FodaCast, o podcast do Foda, que é o falatório onde discutimos animação. Neste que é o último episódio do ano, nós trouxemos um episódio especial para vocês. Ao longo desses últimos episódios, nós tentamos ser o mais abrangente possível e trouxemos para vocês brasileiros foda que atuam em várias partes do mundo e do Brasil. Porém, estávamos em dívida com uma parcela bem específica que vem ganhando mais e mais força no nosso meio e que não poderia ser deixada de fora: as mulheres. E para representar esse eixo, nós trouxemos a Bi Grandinetti para falar com a gente hoje. Ela é motion designer freelancer que atua no mercado de Londres atualmente. Nessa que é a primeira parte, e como já é de costume, nós falamos sobre a trajetória dela. Desde o colégio, quando viu no cinema uma possível carreira, passando pela faculdade de design gráfico, que foi onde ela descobriu e se apaixonou pelos motion graphics, sua educação na Hyper Island, seus estágios em renomados estúdios da Europa, como a Animade, até chegarmos aos dias de hoje e sua atuação como freelancer no mercado europeu. Na segunda parte, ela mostra pra gente behind the scenes de 3 dos últimos projetos que ela trabalhou. O projeto colaborativo Wisdom of Pessimism, dirigido pelo Cláudio Salas, Nibbles, e a animação diária de viagem Canadian Frames, de quando foi a Vancouver para o Festival Blend, que ela fez em parceria com a Lean Freaks do Cube Studio. Para tanto, chamei as meninas do mais novo podcast Ncast, Heloíse Bento e Rafaela Piotto, para serem minhas sidekicks nesse episódio. Meu nome é Jarderson Rocha e eu gostaria de agradecer do fundo do coração a todos vocês que têm acompanhado o Foda ao longo desse 2015. E se curtirem mais esse episódio, lembre-se de compartilhar com seus amigos, deixar aquele like maroto e seguir a gente nas redes sociais. Assim você não perde nenhuma novidade no nosso falatório e ajuda o Foda a voltar em 2016 mais foda ainda. Então pegue seu pedaço de peru com farofa e uva passas, coloque o CD da Simone de fundo e senta com a gente para esse FodaCast especial de fim de ano, com o Bi Grandinetti. Todo mundo bem-vindo ao 9º episódio do FodaCast, que é o podcast do Foda, que é o falatório onde discutimos animação. E esse é o último episódio do ano. E é um episódio especial hoje. Um episódio especial hoje só temos garotas, quer dizer, menos eu, né? O Lamek, até um amigo meu, tinha pedido pra eu me vestir de mulher também, junto que eu tinha falado pra ele. Passa um batonzinho. Não vou realizar as fantasias desse cara, não. Ele só quer ver meu mal. Então hoje a gente tá trazendo pra falar com a gente a Bi Grandinetti, que atua hoje como freelancer lá em Londres. E ao meu lado, as minhas sidekicks também são meninas, a Heloíse e a Rafa. Deem oi, meninas. Olá! Olá! Só pra começar, só pra gente apresentar... Se apresentem vocês, meninas, primeiro, dá uma introduçãozinha rápida pra quem tá ouvindo a gente conhecer vocês, e aí a gente vai pra Bi e fica com ela de vez. E aí, galera, prazerzão estar aqui no FodaCast. Feliz Natal, Feliz Ano Novo. Eu sou aproveitando, eu sou a Rafaela Piotto, Motion 2D. Hoje, futuramente eu atuarei como freelance e acho que é isso. Só essa sou eu. Já tá pensando em sair do emprego? Ano que vem já vou ser uma freelance, já vou estar nesse massa. Mundão loucão aí. Seja bem-vinda. Vai chegando. Agora vamos contigo, Elo. Meu nome é Heloíse Bento, eu sou motion designer, foco mais em 3D e tô atuando agora na Band. Tava do lado do nosso amigo Byron, aí agora estou sozinha lá, tentando dar conta das coisas, mas é isso, vamos ver o que acontece. Então, prazer conhecer vocês. Agora a gente vai então pra Bi, né? Que é a nossa convidada. Bi, se apresenta, uma introduçãozinha rápida do que tu faz hoje, e aí a gente volta lá pra tua trajetória desde o começo, tá? Opa, tá bom. Oi, Brasil! Eu sou a Bi,
Meu nome é Débora, mas ninguém me chama de Débora, então ficamos com Bi. Sou de BH, Belzonte. E morei em Belzonte até os meus 22 anos. Depois fui pra São Paulo, fiquei lá trabalhando 1 ano e meio, até que eu decidi que... Bom, depois a gente vai pra essa parte de trajetória, mas fiquei um tempo em São Paulo, fui estudar em Estocolmo. E agora tô morando em Londres tem um pouquinho mais de 1 ano já. Certo, aí tu E trabalhando como freela. Tá. Então vamos voltar lá pro começo, né? Como foi que tudo começou? Que tu decidiu ser motion designer, animadora, enfim. Tudo começou na Ilha do Sol. A barangagem. Não, mas... Cara, tudo começou... Na real, tudo começou... É bem baranga essa história, na real. Eu tava na escola ainda, eu era adolescente. Eu acho que esse foi o começo de tudo. Eu era adolescente e a gente tava tendo tipo um módulo opcional, eu acho, de cinema na escola, assim. No ensino médio, alguma coisa do tipo mesmo? No ensino médio, eu tinha 15 anos. Eu tenho fotos disso, é horrível. Manda pra gente ilustrar o post depois. Que saco, gente. Não, são ótimas essas fotos. Eu tô chorando, é maravilhoso. Vou mandar. A gente teve um módulo de cinema na escola. E tinha um professor ensinando pra gente algumas coisas básicas de cinema e tal. E no final desse módulo, a gente tinha que montar um curta em grupo. E assim, a gente filmou com a câmera horrível, aquelas câmeras assim, de câmera digital e tal, tenebroso. E eu lembro assim, que tava todo mundo na turma meio que se cagando pro negócio e tal. E eu, tipo, super, sabe, peguei o papel de diretora de arte, tipo, fiz tudo da parada. E aí, depois que a gente apresentou os curtas, teve tipo um mini Oscar, assim. Uma mini premiação do bagulho. E aí, eu lembro que eu ganhei melhor diretora. Tu chegou a escrever o discurso e tudo e falar pro pessoal? Cara, não foi tanto assim, mas foi por aí, sabe? Tipo assim, todo mundo que tava ganhando prêmio ia lá no palco, falava qualquer merda, tipo, mó zoando o negócio e tal. E eu, tipo assim, subi no palco, comecei a chorar. Tipo, eu acho que é isso que eu quero fazer na minha vida e tal. Emocionada. Não, toda sentimental. Eu, tipo assim, não, eu acho que é isso, me encontrei, acho que é isso que eu quero fazer da minha vida. Toda manela aí em cima do palco, coitada, gente. Aí, quando eu fui tentar vestibular, eu, pessoa muito bem resolvida, muito decidida, tentei 3 coisas diferentes. Tentei design gráfico na UENG, tentei belas artes na UFMG e tentei audiovisual na USP. Aí, tinha passado na UENG já, e as 2 etapas da belas artes e de audiovisual eram no mesmo dia, e eu resolvi tentar a USP, né? Aí, não passei, me dei malzão. E aí eu pensei, pô, vou ficar fazendo 1 ano de design gráfico, vendo de qual é que é. E aí, dependendo se eu não gostar, eu tentar a USP de novo, a gente vendo o que dá. Tu queria design gráfico também na USP, é isso? Não, eu tentei design gráfico na UENG e passei. É que tu falou da USP, tu queria outro curso lá? Por isso tu tava... Então, na USP era audiovisual, que era tipo uma mistura, tipo rádio, cinema, televisão e tal. E é um curso mega, mega concorrido. Na época era, né? Não sei se... Hoje ainda deve ser também, porque você não tem tantos cursos aí no Brasil pra essa área, né? Então acaba que o Brasil inteiro fica querendo ir pra lá e é tipo tão concorrido quanto medicina, assim. Não vou mentir, era um dos que eu queria também, há 10 anos atrás. É bem bizarro pra entrar, assim, é muito difícil. E aí eu não passei, enfim. Aí fiquei fazendo 1 ano na UENG. Cara, e aí eu amei, me apaixonei por design e meio que deixei de lado, assim, um tempo essa história de cinema, de toda essa coisa que eu tava meio encantada, assim. Deixei um pouco de lado e fiquei me maravilhando lá com o design, achando lindo, incrível. Aí, quando foi mais ou menos 5º, 6º período, a gente começou a ter uma aula ou outra de motion. Com o professor Léo Rocha. E, cara, e aí foi voltando tudo, assim. Eu, tipo, porra, motion é demais e tal. Eu achando tudo muito do caralho. Eu aprendendo, tipo, coisas muito, muito, muito básicas de after. Mas, tipo assim, eu lembro que toda semana ele passava um micro exercíciozinho pra gente. Eu sempre, tipo, pilhadaça, assim. O resto da galera, talvez, também se caga. E eu lá, tipo, pilhadaça, dando tudo de mim, assim. E aí, o meu projeto de conclusão de curso, eu quis fazer um motion bem louca. Fiz um vídeo de 6 minutos. Coitada, né? Achando que... Caralho.
Não, muito, muito louca, muito pretensiosa, coitada. Eu fiz um... fiz um motion de 6 minutos sobre tabus sexuais pra meninas. Cara, Sim. que demais. Que... Esse foi o na primeiro época foi... trampo que eu vi teu. E eu nem sabia que era tu. Não sabia, né? Faz tipo 1 ano, eu acho, foi o que eu vi. Não sabia que era teu, não sabia. Eu fui saber que era teu depois que eu te conheci agora. Pra chamar pro Foi. Então, assim... Hoje, esse foi em 2011, né, que eu apresentei, assim. E tem muita coisa, assim... Assim, de motion a gente nem fala, né? O tanto que as coisas melhoraram. Mas até assim, também na parte de conteúdo, eu acho que tem muitas coisas hoje que eu abordaria de um jeito diferente e tal. Mas enfim, na época foi muito incrível e... Assim, foi uma relação intensa, porque nas 6 minutos, e eu não sabia nada de animação naquela época, eu achava que sabia, mas... Não sabia nada. Mas foi incrível e eu fiquei assim, gente, é isso, então voltei... motion, tal. E aí, quando eu tava na pilha, eu passei... Vocês conhecem o curso Abril, que acontece em São Paulo? Que Abril dá, tipo, um trainee e tal. Sim. É tipo um trainee da Abril que eles... Tipo, você pode se inscrever, aí eles fazem processo seletivo no Brasil todo e tal. E aí eu passei pra fazer esse trainee, lá de 40 dias, a princípio, em São Paulo. Aí gente, vou, né? Fiz o trainee. E aí, logo em seguida, cara, eu tava nesse pico do motion, empolgada de novo, e eu fui trabalhar num lugar que chama Box 1824, em São Paulo. Sim, massa pra caralho. Eles são demais, eles são incríveis. É uma agência que eles pesquisam tendência e comportamento e estratégias de marcas e tal. Só que aí, cara, eu passei desse empolgamento do motion pra basicamente fazer... apresentações de Keynote de 200 slides por 1 ano e meio. E aí, assim, não, era... Assim, parece ruim falar isso, né? Fazer apresentação de Keynote por 1 ano e meio. Mas era um conteúdo incrível. Tipo, as pessoas que eu trabalhava eram muito fodas e maravilhosas. As pessoas... E outra mas, forma, assim, agora tu apresenta um job, não tem... Sempre apresentação genial, né? Não, estamos lindas aqui, montando a apresentação de pitch, tá ótimo, essa parte tá super coberta. Mas... e assim, aprendi horrores lá, amar a minha chefe, que era minha chefe lá, assim, melhor designer que eu já conheci até hoje. Aprendi muito de, assim, composição, layout, tipografia, então, assim, foi Keynote, mas foi um puta aprendizado, assim. Mas aí passou 1 ano e meio... Gente, como assim? Eu formei, tava toda pilhada no motion, e eu não dei uma chance pra isso acontecer de verdade na minha vida. Eu, tipo, vim pra São Paulo e fui fazer outra coisa. Pois é. Tipo, o que tá acontecendo? E aí E foi bem, assim... Não foi difícil, né? Eu ia falar que foi difícil, mas não foi. Não, assim, é porque eu tava com um emprego muito bom, trabalhando com pessoas incríveis, morava com uma galera muito incrível, mas eu resolvi chutar o balde e ir pra Suécia. Estudar. Dar uma chance de verdade pro motion, sabe? Que eu achava que era coisa que eu realmente queria fazer da minha vida, assim. Ver o que é que ia te levar mesmo de verdade, botar o pé dentro, né? Dá uma chance de verdade, porque assim, quando eu tava lá, eu fui fazer outra coisa, sabe? Então eu achava que era a hora de deixar a coisa acontecer. E aí fui pra Hyper Island. Certo. E é uma escola que tem mais, assim, disciplinas e cursos digitais voltados para a área digital. E eles têm um curso de motion design lá. Quer dizer, agora é motion creative. Que tem toda a esfera. Não sei. A Hyper é muito engraçada em vários pontos, gente. Mas enfim. Fui pra lá. E... Bom, assim, a Hyper é uma escola muito particular, assim. Quando você vai conhecendo pessoas de outras escolas, você vai vendo que cada escola tem meio que seu perfil, assim. Por exemplo, não sei se vocês conhecem muitas escolas que tem aqui fora, assim, por exemplo, tem uma francesa que é a Gobelin. Que você só vê coisa monstra saindo de lá. Eles são muito incríveis. Eu sou, tipo, fã deles, assim. Não, cada hora que eu conheço um da Gobelin, eu já, tipo assim, filho da puta. Não conversa comigo. Não, porque é uma galera... Os caras que fazem o filme de formação deles de TCC já é um puta fodástico, né? E pra entrar num lugar desse já tem que ser bom, na verdade, né? Tem um processo cabuloso seletivo, você tem que ter, tipo, até 25 anos. Coisa assim.
Eu já passei há muito 24, tempo, acho que é 24, já passei muito tempo desse prazo. Também Descobri, já passei. tinha passado já. Já era. Droga. Mas aí tem processo seletivo, tem que falar francês, caralhada de coisa. Mas assim, todo mundo que sai de lá é uma galera muito técnica, sabe? Uma galera muito boa, muito técnica, muito... A galera manja muito de frame a frame e tal. E aí, por exemplo, tem a RCA, que é aqui em Londres, é Royal College of Arts, que é mais uma parada mais artística, assim. Mas forma uma galera mais com uma cabeça pra ser diretor. Entendi. Sabe? E aí, por exemplo, a Hyper. O que é a Hyper? Conta pra gente. Cara, a Hyper é bem específica, assim. Inclusive, dos brasileiros, tem muito brasileiro tudo quanto é lugar. Mas dos brasileiros do meu ano, eu fui uma das únicas brasileiras que realmente curtiu muito, assim. Curtiu uma galera que achava que tinha mais expectativa, sabe? Assim, do que a galera de outros cursos também, sabe? Que tem o Interactive Art. Tá. Não só de motion, tem o Interactive Art Director e tal. Mas assim, a Hyper, ela é muito mais focada em processo criativo e desenvolvimento de time, sabe? Dinâmicas de grupo. Porque... E assim, quando eu fui pra lá, eu já sabia que a Hyper ia ser assim. Mas ainda assim, ela foi bem menos técnica do que eu esperava que fosse, sabe? Entendi. Tipo assim, ao longo de 9 meses que eu tava lá, porque são 9 meses de Hyper, mais 3 meses de internship depois, de estágio. E ao longo desses 9 meses, eu tive necessariamente 3 workshops. De sentar e de fato aprender. Assim, tive 3 workshops. Um com a Animage, um com o Cláudio Salas e um com os ex-alunos que deram um workshop de cinema 4D. Mas esse workshop mesmo, não era nada tipo de um mês, nem nada do tipo, né? Não, era tipo workshop de 1 ou 2 dias. Então, assim, isso ao longo de 9 meses. Entendi. É uma escola que ela tem uma estrutura muito... Tipo, os alunos fazem tudo, sabe? Eu não tenho... Não existe professor lá. Você tem uma pessoa que é o Program Manager, que é a pessoa responsável pela sua turma. É tipo a mamãe da turma, entendeu? Que vai tomar conta, vai organizar a agenda. Mas assim, no mais, se você quer que uma lecture aconteça, você corre atrás do palestrante. Tipo, eles têm umas palestras agendadas. Mas eles têm esse espaço também para os próprios alunos correrem atrás de palestrante e tal. E fazer a coisa acontecer. Entendi. Por conta própria, assim. Então, assim, a maioria das coisas de motion que eu aprendi foi com os meus amigos, assim, porque a Hyper também, os alunos de lá, o processo seletivo é bem diferente e é uma turma muito heterogênea, assim. Tem galera, tipo, na minha turma, por exemplo, tinha gente que tinha acabado de sair da escola com 19 anos e tinha cara que tava no mercado há 5 anos, cara de 35 anos que tava no mercado há um tempo já trabalhando. Entendi. Então é bem diversificado o perfil das pessoas. E eles querem justamente isso, assim. Eles querem misturar gente com muita e pouca experiência, querem gente introvertida e extrovertida. Eles querem a turma mais diversa que eles conseguirem ter. Que é pra todo mundo talvez aprender entre si também, né? Sim, porque é isso. O foco deles é interação, processo criativo e... É isso. Não é necessariamente o motion e o craft da coisa, assim, sabe? E o que foi que te fez escolher a Hyper Island? Cara, foi justamente porque eu acho que isso é a parte mais difícil, né? Porque eu acho que, assim, que software e essas coisas você aprende por conta própria, vai quebrando a cabeça, vai achando seu jeito, e eu acho que essa é a parte mais difícil. Sim, concordo. Você ter essa parte do processo, né, essa parte da metodologia muito bem organizadinha e saber desenvolver um conceito, ter um conceito forte. E também e lidar com pessoas, né? Sim. E não necessariamente é uma parte fácil para todo mundo. Mas hoje, quanto mais eu trabalho, mais eu penso que eu queria estudar mais também, sabe? Eu fico vendo essa galera da Gobelin e fico odiando eles. e querendo ser tão boa quanto eles, assim, porque... Vocês vão ver mais tarde na parte 2 como o meu processo é bem engraçado. Mas porque assim, eu não tenho... Igual assim, vendo o podcast do Henrique, por exemplo. O cara estudou, você vê pelo arquivo dele. O cara sabe o que ele tá fazendo, entendeu? Entendi. O cara tem a marcação lá da timeline dele, o cara tem noção do que ele tá fazendo. Eu já não é muito bem assim, eu vou descobrindo no meio do processo,
vai muito erro pra algum acerto, e aí a coisa vai caminhando e eu vou aprendendo dessa forma, mas eu tenho muita vontade de estudar. Quanto mais eu faço animação quadro a quadro, mais vontade eu tenho de estudar direito, assim. A animação em si, né? Eu gosto, quanto mais eu vou trabalhando, mais eu vou querendo estudar mais animação, sabe, mais tradicional e quadro a quadro, porque eu acho muito demais. E é um negócio que requer muito estudo também, né? Cara, muito estudo, e assim, existe um conhecimento sobre isso, né? Assim, tem... A galera sabe, e já e tem você caminhos, fazendo, né? Tem caminhos, e você ficar quebrando a cabeça por conta própria é muito doloroso. Tem umas escolas que dão umas facilitadas. Uma vez eu estudei um pouco disso e eles ensinam uns truques que você fala, caraca, tipo, eu tava fazendo isso do jeito mais difícil. Sim, né? Eu me pego fazendo isso toda semana, tipo, poxa, você descobre uma coisa no After, uma coisa no... Mas total. E, assim, eu acho uma delícia aprender com pessoas também. Mas... Sempre vai ter alguém que vai saber mais que você, né? Então, por que não, né? Sim, e eu tento... A minha estratégia é muito tentar ser uma esponjinha e sempre colar em pessoas que são muito melhores do que eu pra tentar absorver. Sim. Sabe? O máximo que eu puder dessas pessoas à minha volta. Mas... Calma, estávamos falando da Hyper, né? Voltando. Pois é, fiz a Hyper, Suecinha. Foi uma experiência bem oposta. Se eu consigo imaginar um país que é tipo o oposto do Brasil, em todos os sentidos, talvez seja Suecinha, assim. Não, tudo, sabe? Tipo, o clima, as pessoas, culturalmente, sabe? O jeito que as pessoas lidam com o conflito. Nem um sambazinho no meio da rua? No meio, você não pode ficar no meio da rua, meu querido, porque tem carro e tal, as coisas lá são muito... É tudo muito organizado. Eu tava no metrô agora, tava tocando uma galera da Bahia vestido de mãe de santo e tal, tocando como é que é? Da Bahia? Como é que é o do... o berimbau. Então, o berimbau, Pô, isso aqui em São galera Paulo, jogando uns capoeiras. Umas capoeiras no meio do metrô. Não, pois é. Inclusive, esse era um dos meus... Porque quando eu tava na Suécia, às vezes eu sentia que eu tinha que voltar à minha brasilidade, assim. E aí, eu tinha uns pequenos mini atos diários de rebeldia, assim, pra eu me sentir melhor comigo mesma, sabe? Aí, assim, às vezes eu atravessava... Porque, assim, mesmo que o sinal esteja... Tá fechado o sinal de pedestre, mas não tem ninguém passando na rua. Eles não atravessam. Então, o mini ato de rebeldia era, tipo, atravessar a rua. Assim. Rebeldia. Sinal fechado. Então, muito bom. Só pra me da sentir... Suécia. Me sentir um pouquinho mais eu mesma, sabe? Tô aqui na Suécia. Bia anarquista. Mas, bom, assim, aí a Hyper foi isso, assim, muitos aprendizados, não tão técnicos quanto eu imaginava, mas tudo bem. Eu acho que a Hyper me deu uma visão muito foda, assim, da indústria mesmo. Eles têm esse foco de, até assim, trazer a galera, os palestrantes que eles trazem, são pessoas que são da indústria, então você já começa a conhecer as pessoas num ambiente super natural, assim. Você meio que já começa a trocar uma ideia, assim, todas as conexões, lugares e estágios que eu fiz, tudo que eu passei meio que começou lá, assim, sabe? Lá foi em Lyon. Foi lá que eu conheci o Cláudio, por exemplo, que depois trabalhei com ele. Foi o primeiro lugar que eu conheci ele. Então, assim, vai de você também saber pegar as oportunidades que estão sendo apresentadas pra você e... usar da melhor forma possível. Pular de cabeça. E aí, na Hyper tem esse negócio de estágio, né? No fim da Hyper, que você tem que... caçar um estágio por conta própria no mundo aí pra você fazer. E aí, na época, eu escrevi pra um único estúdio, que foi a Giant Ant. Tem um videozinho. Você fez o videozinho, bem massa. Fiz. Super fofo. Fiz uma música pra eles, pois é. Aí, o pior que funcionou, né? Tem o comentário deles, é incrível. Não, fofos. Eles são muito queridos. Eu conheci eles agora, pessoalmente, no Blend. Eles são todos... Você fica assim, ai, meu Deus, que pessoas, né? Que pessoal incrível, assim, não só, né, trabalho foda, mas, assim, todos eles são muito, muito queridos.
Mas aí consegui o estágio lá, mas não consegui por causa de visto. Ah, foi? Ai... Não consegui por causa de visto, porque na época... Porque agora eu tenho uma cidadania italiana. Aham. Na época eu não tinha. É por isso que eu tô conseguindo estar aqui freelando de Londres sem ser quicada fora, né? Porque, Aham. senão não estava aqui. Mas... aí na época eu era só brasileira, ninguém quer brasileiro, né? E aí era muito mais complicado, assim, isso de visto, era um processo burocrático muito bizarro, assim, que ninguém faria pra um estagiário. Tinha um negócio que eles iam ter que me dar um salário mínimo de $5.000, era tipo bizarro. Isso Então, lá assim, pra Giant, né? Oi? Isso lá pra Giant, né? Não, isso porque eu ia ter que aplicar como um visto, um work permit normal, assim. Não tinha uma exceção pra estagiário na vida. Eu ia ter que aplicar pra um visto normal de trabalho. E aí tem uma série de burocracias e coisas que você tem que cumprir. E uma delas era, tipo, um salário mínimo de $5.000 para um estagiário. Assim. Não, né? O melhor estagiário do mundo. Né? Beijinho no ombro, beijos. O cara entra na empresa estagiário e sai montando a própria empresa, né? Depois, tchau pra vocês. Não. Ridículo. Mas aí... e aí foi horrível. Foi tipo, super frustrante. Porque imagina, você consegue o estágio de seus sonhos. Tá tudo pronto, sabe? Você fala assim, beleza, a parte mais difícil já foi. Agora é só burocracia, só papelada. E não, né? E é o pior, né? Você acha que o mais difícil é conseguir. E no final é o visto, né, cara? E eu fiquei um mês conversando com o pessoal que já tinha morado lá, com o Henrique até. Tipo, tem algum jeito, tal, blá, blá. Enfim. Descobri que não podia, e aí acabou que o Samuel, da Brick, ele tem uma relação com a Hyper também. Ele vai lá, os meninos foram lá da Lecture quando a gente tava lá, e ele tinha me avaliado, porque a Hyper tem umas avaliações, assim, a cada X meses. Ele tinha me avaliado e ele me escreveu, falou assim, você não quer vir aqui conversar? Não, a gente tá interessado em te ter como estagiária e tal. Aí eu fui, conversei, e aí, assim, acabei ficando em Estocolmo, na Brick, meio tipo... tá bom, então vou ficar, porque aí quando eu também descobri que não podia ir pro Canadá, todo mundo já tinha resolvido seus estágios e tal. E eu também tava com energia zero de, tipo, pensar em... Sim. Mas, desgastado também, assim, já, né? E também, assim, a Brick é incrível, então sim. Bom, vamos dar mais uma chance pra Suecinha, primavera tá vindo, verão, vai ser bom. Já chegou alguém com birimbau aí. Aí, assim, decidi encarar o finalzinho de inverno e ficar com os meninos e tal. E aí foi ótimo, os meninos são demais. Assim, falo meninos porque são só... na verdade, agora tem uma menina também, que ela tá lá meio de diretora freela, mas na época que eu tava lá de estagiária, era eu e 9 boys. Normal na nossa área. Normal. Okay. Já tem o nome da banda punk da Suécia, Be and the Boys. Mas essa tá sendo agora uma situação raríssima no mundo do motion. Você tá sendo minoria já, Anderson. Olha lá. Tá aqui, ó, eu hoje aqui, sozinho, ó. Tá minoria no rolê. Mas... aí fiquei lá com os meninos, foi ótimo. Foi mega... E foi ótimo que eu tenha ficado lá, porque, assim, aprendi muito com os meninos. Foi ótimo que eu tenha dado mais uma chance pra Suecinha. Também acabei conhecendo meu namorado. Foi, tipo, coisas que deram errado que no final deram certo também, sabe? E aí, depois que eu terminei meu estágio, os meninos até queriam que eu ficasse, assim. Mas aí eu precisava voltar pro Brasil pra consertar umas coisas da minha vida. Ver o pessoal, que tinha um ano que eu não via. E resolver o que eu ia fazer, assim. E eu não tava muito com a cabeça de, sabe, meio morar na Suécia, não, sabe? Foi um ano bem, bem difícil. Assim, é muito diferente, né? Muita escuridão, choque cultural. Foi a primeira vez que eu tava morando longe do país, enfim. Mas... aí, voltei pro Brasil. Passei uns 3 meses lá. E nisso eu tava conversando com Simone, que é da Blink. Vocês conhecem a Blink? Eu fui ver depois que eu te conheci, né? Porque eu não conhecia antes. A Blink, ela é uma produtora... ela é mais, tipo... ela é um estúdio que é meio... eles chamam aqui, tipo, de director-based, assim. Que eles têm vários diretores que são assinados com a Blink.
E aí, dependendo do projeto que entra, eles, tipo, os diretores fazem pitches. E aí, dependendo do projeto que entra, eles chamam. Eles têm, tipo, um super, tipo, database de freelancer que eles chamam pra poder trabalhar nos projetos e tal. E eles são incríveis, muito foda. Só tem picudo diretor lá. Essa galera é muito foda. E aí, eu tava bem querendo vir pra Londres, assim. Não tava com nenhum outro plano à vista. E aí vim pra cá e comecei, a princípio, a fazer um estágio com eles, assim, de 3 meses. E aí foi ótimo, foi uma experiência, assim... Acho que todas as minhas experiências de estágio, no final eu acabei virando a rainha dos estágios, né? Que foram 3 seguidos. Mas todas as experiências foram muito diferentes, assim. Na Blink foi... Porque eles fazem muita coisa live action, então eu tive experiência de estúdio, de ver como era a vida. Tipo, por exemplo, uma coisa que eu nunca nem sabia que essa função existia, gente. Tem uma pessoa que chama Data Wrangler, que, tipo, fica a galera lá filmando uma coisa no estúdio. Aí enche um cartão de memória. Sim. Vai o Data Wrangler, joga no computador, já faz o backup em vários HDs, pra quando terminar a filmagem, já tá tudo empacotado, cada um leva seu HD pra onde tem que levar, ser finir. Tem isso, tinha isso, agora eu esqueci o nome também, que tem no tirar a Logger, campanha né? É o Logger, isso, eu acho que é. Logger. Algo parecido. Pois é, aí eu fui esse dia pro estúdio, trabalhei de Data Wrangler lá e tal, e aí é bom pra você ver, assim, também pegar essa experiência, e conheci uma caralhada de gente muito foda, assim, os freelas que estavam trabalhando na Blink, os diretores e tal, então foi muito bom, assim, nesse sentido, e até fiz muito... aqueles trabalhos de África que ninguém quer muito ficar fazendo. Assim, né? Tipo, rotoscoping, fazendo máscara nas coisas. Mas que, querendo ou não, é bom também pra te dar uma agilidade, te deixar mais esperto no África também. E aí, logo depois da Blink, eu pulei pra um outro estágio. Mas no começo eu tentei dar uma jogada com eles, assim, a gente tava conversando. E eu tentei... Porque, assim, em algum momento você tem que parar de ser estagiária, né? E até tentei pra eles assim, mas vocês não querem às vezes... que foi com a Animage, né? E aí até tentei falar com eles, mas vocês não querem às vezes... me ter num trial como, sabe, animadora júnior e tal. Aí eles falaram, infelizmente a gente não pode... Agora não tem possibilidade dessa posição, mas você pode vir como estagiária. Tá bom, então tá, vamos lá, mais um. Número 3. Força na peruca, vamos lá, número 3. Cara, e a Animage foi tipo o estágio dos sonhos. Foi assim, se tem um lugar que eu posso imaginar, sabe tudo que a gente imagina que um estágio do caralho pode ser, assim, tipo, da galera. Primeiro, assim, você aprender absurdamente, cercada de pessoas que são 3 milhões de vezes muito melhores que você. E, cara, eu tive tempo livre, assim, pra desenvolver tanto projeto pessoal. E não só, assim, tanto projeto pessoal, mas também, assim, trabalhei no projeto da IBM com eles, ganhei pitch com eles. Projetos de verdade também, muito incríveis. E, cara, foi incrível, assim. Eu acho que esse ano foi foi a época que eu tive mais, assim, acho que crescimento... Foi esse ano ainda? Foi, mesmo. Tudo aconteceu esse ano. 2015 foi... Bombou, hein? Foi horrível pra todo mundo, menos pra mim. Por mim tá show, tá tudo bem. Mas... Aí fiz estágio de 3 meses lá. Gente, desculpa, eu falo muito, tá? Se eu estiver falando demais. Não, tá ótimo. Tá achando tudo maravilhoso. Vai, continua. Mas foi, cara, e foi um playground, assim, pra mim, a Animate. Eu tava sendo paga, porque eles até pagam muito bem pra estagiário. Tava sendo paga pra, tipo, aprender absurdamente, pra desenvolver projeto pessoal. Eu tava na Disney. Sacou? Por mim, eu tava na Disney, assim. Só que, e aí tem um detalhe também, né? Tanto quando eu tava na Blink, quando eu tava na Animage, eu também tava fazendo os freela. Sim. Então foram 2 épocas muito pesadas, assim, porque quando eu tava na Blink, eu tava fazendo um freela pra uns vídeos sobre AIDS aí. Então, assim, eu chegava do trabalho todo dia, ainda ia trabalhar até umas 2 da manhã. Então, assim, foi uma época bem puxada. E quando eu tava na Animage também, chegava da Animage e ia fazer... Não sei se vocês viram um negócio que eu fiz pra eu... Eles fizeram uma projeção na Ópera de Sydney. Sim. Umas alguinhas. Isso. Esse eu fiquei fazendo depois da Animage,
tendo zero vida social por um mês e meio. Tu já ilustrava bem naquela época lá já, então, né? Você ilustra desde sempre, assim, então. Assim, essa pergunta é complicada. Porque, assim, não, é porque eu formei em design, né? Então tem esse lado, assim, que é muito importante e tal. Mas eu tenho um pouco de coisa, assim, de me chamar de ilustradora, porque eu acho que eu sofro tanto fazendo ilustração. É porque às vezes eu acho que é tão difícil e às vezes eu me pego fazendo... Eu vou mostrar pra vocês depois o Nibbles, que é o trailer do livrinho que eu fiz. Eu sofri tanto pra fazer algumas coisas naquele lá, que, tipo assim, às vezes eu fico pensando, gente, por que eu tô fazendo? Eu já não me acho boa ilustradora. E aí, pra você ser animadora, você tem que ser tão bom ilustrador que você tem que saber fazer, tipo, bicho em várias posições, em várias formas e tal. Por que eu tô armando essa trap pra mim, sabe? Essa armadilha, sabe? Ah, mas tem umas ilustras muito massa. Ai, obrigada. Tá sendo gentil. Não, opinião geral. Opinião geral. Mas eu ainda tenho um pouco essa coisa com ilustração, assim, que eu acho que pra mim não é um processo... É um processo sempre meio doloroso, assim. Acho que é por isso que também tem a mesma dificuldade de querer de ir pra ilustração, ou pra animação tradicional por causa dessa dificuldade que eu tenho de ilustrar. E principalmente porque eu sempre quero fazer personagem e logo é a coisa mais difícil, né? Que tem que desenhar ele em todas as posições possíveis, né? Exatamente. E aí eu evito ao máximo. Proporção, tudo, né? Quando eu tô trabalhando, vira e mexe, rola uma crise de tipo assim, gente, por que eu tô fazendo isso? Eu não sei desenhar. Normal, né? Rola ever pra mim também. Eu começo a chorar, por que eu peguei esse job? Não! Devia ter estudado. Exatamente. Cara, podia estar dormindo agora. Por que eu tô fazendo isso aqui, cara? Eu sempre tenho esses críticos, pensar, gente, eu tenho certeza que todas as pessoas fazem isso em, tipo, 10 vezes mais rápido do que eu. Mas enfim, né? As coisas vão ficando mais rápidas, vão evoluindo. Graças a Deus. Estamos aí. Mas aí, onde estávamos? Animage. Terminei Animage. E aí, cara, aí foi outra bad que rolou também. Porque... Na época, né? Porque eu dei tudo de mim, tava lá, tipo, 100%, vamos ser a melhor intern que eles já tiveram, e rolando muito e tal. Aí chegou, faltando um mês pra acabar meu tempo lá, eu falei assim, e aí, galera? E tal... Vamos conversar. Vamos conversar, assim, vocês acham que rola de ficar? Como tá esse movir? E na época eles não estavam numa época boa, assim, pra contratar, sabe? Tava meio, eles reestruturando muita coisa, tinha acabado de entrar gente nova e tal. E não era uma época boa pra eles. E aí eu falei assim, pô, não dá pra fazer outro estágio, né? E também, assim... Porque, assim, querendo ou não, eu acho que quando você tá começando, assim, estágio é a forma mais fácil de você acabar entrando no estúdio, assim. E aí eu me vi, assim, meio que obrigada a começar a virar freela, porque eu não tinha nenhum outro plano, sabe? De um outro estúdio que eu quisesse muito entrar, ou... Não tinha uma outra perspectiva, pô, vou ter que virar freela. E aí no começo eu tava bem desesperada, na real. Porque Londres não é uma cidade que dá pra você ficar brincando de aluguel. A vida em Libras não tá fácil. É tudo bem absurdamente caro, assim, ainda mais aluguel e tudo mais. E aí eu tava bem preocupada, assim, no começo, porque eu falei assim, pô, eu tinha chegado em outubro, e isso era abril. Eu falei, pô, acabei de chegar, não conheço muita gente, e pra você ser freela, você tem que ter uma rede, né, de contatos, né, é bom que você seja pelo menos um pouquinho mais estabelecida, assim. E tava super preocupada de morrer de fome. Essas coisas básicas. E, cara, aconteceu que eu dei uma sorte absurda, que desde que eu comecei a virar freela, sabe, todos os freelas que eu converso, eles falam, não se preocupa quando rolar um momento de baixa, assim, de baixa de trabalho, porque isso acontece pra todo mundo. E só aproveita esse momento de baixa pra você se concentrar nos seus projetos pessoais e ser feliz e tal. Só que até agora isso não aconteceu. Tá vindo, então tudo bem. Não rolou uma baixa ainda. Eu tô surfando a onda enquanto ela ainda tá de pé, sabe? É isso aí, férias no Brasil também. Agora tem ganhando bem, Libras, vai tirar uma onda aqui no Brasil agora nas férias, né?
Olha, te falar que a conversão tá muito favorável, tô bem feliz. Eu te interrompi, né, 10 Rafa? libras, você já fez o mês aqui. Já. Não, tá bem bizarra a conversão, assim. Inclusive, essa é uma das razões que não tá rolando mais de trabalhar pro Brasil, assim. Aham. Porque a última vez que me mandaram e-mail do Brasil foi algum trabalho pra Folha de São Paulo. Aí eu fui até, tipo, super sincera com a moça e falei assim, olha, eu sei que a conversão tá bizarra, mas assim, infelizmente eu preciso pagar minhas contas em libras. Então, assim, eu vou ter que te passar meu preço, que é meu preço normal. Aí eu mandei o orçamento pra eles. Eles nunca mais me responderam. Eu acho que eles ficaram olhando pro meu e-mail, tipo, rindo, assim, tipo... que essa mulher acha que ela é? Aí, pois é, né? Então, assim, acho que o Brasil tem sido bem complicado de trabalhar por isso, assim. Tá bem bizarra a conversão. Aham. Bem, eu tinha te interrompido, não era, Rafa? Eu tinha perguntado alguma coisa, eu te interrompi bem na hora. Não, a minha curiosidade é só há quanto tempo que você é freela, Bi? Então, tem pouco tempo, é desde abril. Foi quando eu saí da Animate, desde abril. Tem menos de um ano. Sério? Caraca. Foi um pouquinho tempo. Então, assim, ainda tá bem... Eu ainda não sei se eu... Assim, óbvio que eu gosto de ser freela por várias razões e tal, mas eu ainda não sei o que eu prefiro, assim, porque ainda tá bem recente. Mas aí tu trabalha remotamente nos estúdios, das duas formas, como é que tu faz? Os dois já trabalham muito de casa, aqui da cozinha. Mas também trabalho em estúdio, já fui pra Suecinha trabalhar uma vez lá no outro estúdio. Aham. E... menina, mas aí agora rolou esse fim de ano tá bem bizarro também. Porque... Não, é porque estão acontecendo várias coisas de uma vez, assim. Primeiro, aconteceu que os meninos da Brick queriam me trazer de volta, queriam me contratar. Aham. O que foi uma decisão muito difícil, assim, porque eu até passei um mês na Suécia em outubro, eu acho, antes de eu ir pro Blend. Passei um mês lá, meio de trial, assim, mais um trial emocional pra ver se eu queria, de fato, voltar pra Suécia. Mas eu acabei sentindo que não era... Que eu não tinha terminado as coisas que eu tinha que fazer aqui em Londres, sabe? Que não era hora de eu assentar e... Mas, enfim, né? Aí... Acabei decidindo ficar aqui em Londres e agora a Blink, que foi meu primeiro estágio aqui em Londres, a gente meio que começou uma coisa, a gente começou a conversar que eles meio que queriam me ter como uma diretora júnior freela. Aham. Porque eles falaram assim que todos os diretores da Blink, como eles começaram antes, era tipo fazendo clipe clipe barato, tipo, zero orçamento no sótão da casa dos pais, assim. E que agora eles querem puxar pros diretores novos, que eles acham que tem potencial, assim, que eles acreditam. Eles querem trazer uns projetos menores, mas projetos bons, projetos pagos, mas menores, pra começar a desenvolver um pessoal, assim. E eles me chamaram pra isso, e aí... É uma coisa que tá acontecendo, a gente já fez um pitch, mas tá bem recente, assim, ainda também. Entendi. Então estamos... Ano que vem pra ver promete. onde que isso vai levar. Ano que vem é uma grande surpresa, porque eu também não sei muito o que fazer, assim. Também estão rolando umas outras propostas de uns outros estúdios, então eu tô bem perdida. Querendo ir pro Brasil e, sabe, esfriar a cabeça e pensar no que eu vou fazer. Perdida pro bem, tá né? Perdida boa, né? Perdida boa. Não. Total, tipo, problemas de classe média chora, sabe? Não, mas eu entendo também essa questão. Você fica meio indecisa, você, puta, o que eu faço, mano? Você fica ansiosa, né, cara? Você fica com medo de tomar a decisão errada, né? Ainda mais assim, às vezes você ter opção demais é meio... te deixa assim, meio... Putz, num campo minado, né? Porque você não sabe se você tomar o passo na decisão errada, o que isso vai representar lá no futuro, né? Mas vai dar tudo certo. Vai sim. Meninas, eu vou pra última pergunta, tá? E aí, essa pergunta é meio que pra vocês também. Eu queria saber um pouco da visão feminina do nosso ramo, né? O que vocês veem, assim, do papel, como... A diferença, se vocês verem... Essas coisas, né? Cara, assim, sei lá, tipo, pra ser sincera, assim, eu tô na área, assim,
Não, de animação, né? Assim, já faz uns 3 anos, assim, tipo, desde que eu comecei, assim, foi bem bizarro, porque a maioria das vezes eu sempre era a única menina também, né? Tipo, a única menina. Sempre teve diretora de arte, até que tem o diretor de arte e ilustrador, assim, tem bastante, assim, mas, tipo, motion, assim, tipo, garota é bem difícil, mas, assim, sei lá, eu até comentei com a Elo esses dias, assim, que a gente tava gravando e tal, a gente falei, mano, tipo, uma coisa legal, assim, pelo menos o que eu sinto, tá, de garota, assim, é que, por exemplo, pra gente ser, nós somos tão poucas, assim, no mercado, a gente meio que tenta se esforçar, sabe, porque tem tanto cara foda do seu lado, você tá trabalhando lá, tipo, meu, tem um cara que é mega foda, você fala, mano, preciso ser melhor que esse cara, velho, não, vou me matar aqui, vou estudar pra caralho, meu, preciso mostrar que eu sou foda, sabe, e, cara, tipo, eu não sei se isso é com todas, assim, mas eu sinto, cara, que, tipo, eu fico querendo ser, tipo, mais, assim, sabe? Tipo, não, vou ter que estudar mais, peraí, vou estudar mais. E aí, é isso, assim, tipo, é legal, cara, tipo, você encontrar tantas garotas talentosas, assim, tipo, eu comecei a conhecer, assim, pela Bi, porque a Bi tem um grupo muito massa, que é o Fan Animation, que eu achei é demais, assim. Quando eu entrei, eu falei, caraca, quanta mina foda que tem no rolê, velho. Sério, você fica indignado. E foi a partir disso, assim, que eu comecei a conhecer tanta mina foda, foi a partir dela, né? Foi bem massa, assim. Vamos lá, Elo. Vai, Elo, aí a gente termina com a Bi. Termina com a Bi. Eu concordo plenamente. A gente parece que tem que se esforçar o dobro, se não o triplo, porque senão vem aquele comentário, putz, mas é menina, né? Ou senão dá aquela aliviada. Já tive vários trabalhos que deixaram de ser comentados porque meu chefe tinha medo de me, sei lá, deixar triste, não sei. Então ele acabava que não criticava. Como assim, né? Não vou falar nada não, senão ela vai chorar. Eu não sei. Alguma coisa desse nível, assim, passava na cabeça, porque eu ouvia ele falar dos outros trabalhos e falar de isso aqui tá uma bosta, isso aqui, todos os meninos. Aí chegava pra mim, tá legal. Peraí, não tá legal. Fala alguma coisa, decide o que tá ruim, o que tá bom, não tá 100% o negócio. Então eu sinto que às vezes tem essa passada na cabeça, de mão, assim, que você fica, por que você tá favorecendo, sabe? Você não precisa favorecer, a gente não precisa que as pessoas sejam moles com a gente. Tem esse lado de, tem que dar uma aliviada, porque trabalha com uma menininha, sabe? Você não precisa ter essa postura. Entendi. Então, e já tá um desconforto com a própria equipe, né, também. Os caras, tipo, do lado, ficar putos, né? Sabe por quê? Os caras do lado, justamente, eles ficam, por que tá aliviando com ela? Por que com ela não briga, né, entre aspas? Por que não, sei lá, Só que eu me sinto bem mal, porque eu sempre trabalhei com meninos, acho que como todas ali. Não tem muita opção, né? Não tem. E aí, eu ainda sou um pouco mais do 3D. E aí no 3D, acho que é mais menina ainda. É um pouquinho mais de meninos. E são... Assim, eu adoro a galera do 3D, porque eles geralmente são muito gente fina. E é difícil chegar um cara e com meandros com você no 3D, assim. E geralmente passa as madrugadas e fala besteira e tal. Eu curto pra caralho, eu acho foda. Mas às vezes tem esses percalços, às vezes tem esses pequenos detalhes que dá uma desanimada, assim, mas é como a Rafa falou, dá vontade de, peraí, eu vou estudar mais e eu vou mostrar pra esse cara o que é trabalho de verdade. Se empolga, né? É bem Sim. Cara, eu tive uma experiência bem... Não sei, acho que eu tive uma experiência diferente das meninas, assim, porque... Eu vim do design gráfico, né? E eu nunca tinha sentido, trabalhando com design gráfico, as coisas que eu comecei a sentir quando eu comecei a trabalhar com motion. Porque eu tô bem recente no motion, assim. Tem menos de 2 anos que eu tô trabalhando com motion. E eu fui começando a perceber umas coisas aqui ali, tipo assim, cara, tipo, de 100 vídeos que eu curto no Vimeo, 1, 2, sabe, 3 são de meninas. Por quê? Como assim?
E por que eu não vejo meninas sendo diretoras? Por que, por exemplo, da lista de diretoras da Blink, de diretores, é só homem? Tinha a Julia Pott antes, mas agora ela saiu. Acho que ela não é mais representada pela Blink. Mas por que é só cara? E você começa a se ligar do tanto que isso de representatividade é importante, sabe? O tanto que, tipo... Ih, gente, esqueci como é que fala em português. É role model, alguém pra você... Mas alguém pra você se espelhar. Alguém pra você se espelhar, sabe? Tanto que essas coisas são importantes, assim. Porque aí você começa a se questionar, pô, será que eu não vou ser boa o suficiente? O que tá rolando de errado, sabe? E porque é uma desproporção muito, muito, muito grande, assim. Por isso que eu até falei com a Heloísa, pô, tá fudido. Porque 3D é ainda maior, assim. É pior aí. Porque 2D você ainda vê muitas meninas, assim. Ainda mais quando pega uma coisa que é mais... manual, assim, você ainda vai vendo mais e mais meninas, assim, mais com uma pegada mais ilustrativa, mais artística, assim. E isso foi começando a me incomodar muito. E de todos os estúdios que eu pisava, assim, a Brick era só meninos, a Blink tinha uma outra menina que era produtora. Você vê muitas meninas no papel de produção, você não vê meninas no papel de animação. E isso foi começando a me incomodar muito, assim. Porque na minha escola, na Hyper, por exemplo, a turma era tipo 50%. E quase 50%, eu acho. Era bem distribuído, assim. E você vê escolas tipo a Cal Arts, por exemplo, a Babylon, tem muita menina. Só que tem um gap, tem um vácuo aí que você não sabe o que acontece depois que elas formam, que às vezes meninas desaparecem. Elas somem. Não, mas elas somem. E assim, e depois que eu comecei. E aí, isso estava me incomodando muito, assim. E, por exemplo, uma coisa que me incomodava muito na Hyper. Às vezes eu ficava até tarde trabalhando terminando os projetos lá, assim, tipo, dando duro, assim. E às vezes das pessoas, eu olhava ao redor pra ver as pessoas que estavam comigo, trabalhando até mais tarde. Tipo, tinha mais, sei lá, seis pessoas, era só eu de mulher e mais 6 caras. E eu ficava assim, pô, cadê as mulheres? Tipo assim, porque a coisa é isso, sabe? Trabalhar duro, trabalhar pesado, até ficar bom. Mas enfim, e aí eu fui começando a pensar muito nisso, assim. Tipo, gente, o que tá acontecendo? Cadê, onde estão as mulheres e tal? E eu e mais 2 amigas suequitas, a gente montou um coletivo, que é o Punanimation. Punani é uma gíria havaiana pra pepeca, então faça a ligação. Excelente. É que é uma gíria bem mais conhecida, assim, pros lados de cá. Aí a gente fez esse trocadilho. E a ideia era meio que conectar as meninas que trabalham com animação e promover os nossos trabalhos, assim. A gente tem até um canal no Vimeo que eu estou vergonhosamente não atualizando ele tão bem quanto deveria, mas a gente tem um canal no Vimeo que a gente fica favoritando os melhores vídeos que a gente acha de trabalho de meninas e tal. E, cara, quanto mais eu pesquiso, 2 coisas que eu venho percebendo muito, assim, quanto mais eu pesquiso, eu já tô começando até... E eu acho legal, assim, você começar a identificar padrões e diferenças em trabalhos que são... Não separando, assim, que menina faz assim, homem faz assim, sabe? Mas você começa a notar uns padrões, assim. E hoje em dia, até já pelo thumbnail, assim, eu já, tipo, é menina. Não, mas sério, eu tô começando a desenvolver um radar, assim. Mas umas coisas que comecei a perceber, por exemplo, enquanto os caras... Às vezes o cara nem é tão bom, mas o jeito que ele fala sobre si, tipo assim, e como, pô, o cara tem um site, tem um reel, tal, sabe, já tem muito mais isso de boost, sabe, de brag about e tal, enquanto as meninas... Se achar. Enquanto as meninas, tipo, tendem a manter, tipo, low profile, assim. Talvez elas tenham um Tumblr ou um blog com o trabalho delas e tal. É uma coisa muito... não, mas isso é muito sério. É isso aí. Ele é mais É muito tímida. sério, tipo... Ou seja, a gente é exibido. Eu acho que são mais seguros. Não, tô assim, brincando, Mais brincadeira. mais seguro. E assim, uma coisa que eu fui percebendo muito dos estúdios que eu pisava, assim, era... Eu ficava chamando com as meninas que rola tipo um dude mode, assim, quando você pisa no estúdio. Que é só. Por exemplo, assim, já rolaram várias situações que, sei lá, tô eu mais 2 meninos trabalhando,
Aí os dois estão lá fazendo uma coisa, e talvez assim, a coisa que eu esteja fazendo esteja muito mais doida, esteja mais interessante do que a questão. Mas aí eles ficam tipo assim, nossa, cara, olha só que legal isso que eu tô fazendo. E fica os dois, tipo, num dude mode, que tipo, se você não chegar lá, se você não for uma menina com um pouco mais de confiança, e tipo assim, pô, cara, demais, pô, olha só o que eu tô fazendo também, sabe? Se você não chegar e dar essa... tiver essa proatividade, sabe? Quebrar esse gelo de... Então, assim, e aí, por exemplo, já rolou uma situação que eu tava na Blink trabalhando e tava fazendo um walk cycle de uma gordinha andando. Ele tava trabalhando de boas e tal, ninguém tava prestando atenção no que eu tava fazendo, cada um fazendo suas coisas e tal. Aí eu levantei pra fazer chá com Simone pra todo mundo do estúdio. Aí no que a gente foi... Fazer chá. Tamo em Londres, que né? clássico. Fazer chá. E aí, no que a gente foi entregar os chás pra galera, o Simone viu o que eu tava fazendo. E o Simone, ele é meio que o líder da matilha lá, sabe? E ele viu o que eu tava fazendo e falou, pô, que do caralho. Do nada, todos os homens. E aí, tipo assim, pô, foda mesmo, hein? Pô, muito foda. Então, tipo assim, tem essa coisa de... Tem um certo... Eu acho que da mesma forma, assim, se você pisar num ambiente também que só tem mulheres, também vai ter uma certa vibe feminina que talvez seja difícil de, sabe, de romper e tal. Mas tem coisas do universo masculino que quando você tá num ambiente, tipo, né, numa indústria que é predominantemente masculina, que são coisas meio difíceis, assim, que você tem que ter muita força de vontade e muita garra, assim, pra... Porque os caras têm uma tendência de serem mais confiantes, muitas vezes over-confiantes, e a gente tem uma tendência de ser mais, tipo assim, se colocar pra baixo, poxa, não, eu fiz uma coisinha aqui e tal, não é tão bom assim, mas, sabe? Então, é tentar achar esse equilíbrio, assim. E tentar descobrir por que esse gap bizarro de meninas, quantidade de meninas que estudam e quantidade de meninas que a gente vê na indústria acontece. Que eu não tenho uma resposta pra isso. Eu tenho vários fatores que eu acho que influem, mas... Vou fazer um projeto de pesquisa aí, pra botar, né? Pós-graduação. Tá valendo. Meninas, eu já fui de pergunta aqui. Vocês têm alguma coisa a mais pra acrescentar, pra perguntar a Bi, pra gente partir antes da gente partir pra parte 2? Eu tô de boa. Acho que é isso, cara. Bem massa. Pois então, só pra terminar, Bi, como é de costume na parte 1, tem alguma dicas que você queira dar para as pessoas que estão ouvindo a gente? Dicas? Cara, eu acho que a dica que eu posso dar, pelo menos da experiência que eu vivi, assim, é... Aproveita da forma mais natural que você puder, assim, as oportunidades que vão te surgir pra você. Não feche portas, porque eu acho que, por exemplo, todos os lugares que eu passei foram, sabe... lugares que eu passei que eu tô voltando, né? Tipo, fiz internship e tô voltando pros lugares e tal. Só porque, sabe, mantive a relação, não fechei portas. E outra coisa que tem funcionado muito pra mim é só ser muito de coração nas coisas que eu faço, sabe? Assim, quando eu mandei a musiquinha pra Giant Ant pedindo estágio. Fazer as coisas com coração e sendo muito sincera tem funcionado bem, no meu caso. Vai que vai funcionar pra você também, né, que tá ouvindo. Então, é isso. Vamos pra segunda parte. A Bi trouxe uns projetinhos pra mostrar pra gente. Mas isso na segunda parte. Então o link tá bem aí embaixo e a gente se vê lá.